Quarta-feira, 24 de setembro, mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Diogo Organista Pereira, tenho aqui comigo Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, para analisar a escorregadela do Benfica, bem como as palavras de José Mourinho no pós-jogo. Os encarnados voltaram a marcar passo para o campeonato, com um resultado muito penalizador frente ao Rio Ave. Bom dia, Luís. Antes de mais, pergunto-te que fragilidades ficaram evidentes neste Benfica? Bom dia, Diogo. Um bocadinho mais do mesmo, do que temos visto nos tempos mais recentes, ainda com Bruno Lage, os indicadores preocupantes e que até precipitaram a saída do treinador estão lá. Correndo nos números, há números curiosos em relação a este Benfica, que está no 12º jogo oficial da temporada. Em 11 deles começou a ganhar e no outro empatou 0-0, nunca começou a perder um jogo. Mas o que tem acontecido é que, depois de um agosto em que algumas das vezes foi pela margem mínima e a jogar ali um bocadinho no risco, agora o Benfica está a claudicar. Aconteceu, portanto, os 3 últimos jogos em casa são um cenário mais evidente e um sinónimo de grande preocupação por parte dos adeptos. E se, frente ao Santa Clara, é um erro individual do Otamendi que precipita aquela situação, nos outros casos é algum desnorte coletivo que o Benfica apresenta. Diria que o Benfica entrega uma primeira parte. A primeira parte é muito inconsequente, o próprio José Mourinho também falou sobre isso. A segunda parte, sobretudo depois do golo anulado, é uma segunda parte em que o Benfica faz o suficiente. A entrada de Lucas Bacchio é boa, o Benfica consegue estar por cima, as estatísticas são esmagadoras em termos de remates, cantos, posse de bola, etc. E há um grande golo também do Rio Ave que deve ter o seu mérito, que é uma grande cartolada do André Luís. Mas o Benfica mentalmente apresenta aqui uma debilidade que eu contaria que José Mourinho a conseguisse corrigir e que não está a conseguir, e que o Benfica deixa mais 2 pontos numa fase tão precoce da temporada, num campeonato que nós estamos a assistir, que muito provavelmente não vai haver o número de pontos perdidos de anos mais recentes, frente a equipas que não são das melhores, portanto, sendo de equipas de meio de tabela ou de luta pela manutenção. São 4 pontos que o Benfica desperdiça de uma forma muito, muito dramática em casa. Relativamente à forma de jogar da equipa, o Benfica, durante a primeira parte, eu acho que não funcionou bem, porque teve uma tendência natural para o lado direito, que é um lado direito que não está com o andamento do início da temporada. A lesão do Dedić provavelmente também limitou um bocadinho, e nota-se que é um jogador que já está a tentar, às vezes em desespero, ir para cima, torna-se um bocadinho mais previsível. Mas também acho que é um bocado injusto para o próprio Dedić ter esta responsabilidade de ser o agitador principal do Benfica. Acho que Arsenis também não faz um jogo, sobretudo com bola, nada bem conseguido. Depois, do outro lado, Dal, mais solicitado neste jogo, tem falhas que são também preocupantes. Más recepções de bola, más conduções. Parece-me que até é um jogador que está em risco, está em perigo em relação ao seu lugar no 11. E depois, mesmo no meio campo, acho que Richard Rios, não estou a ver que ele vá sair frente ao Gil Vicente, até porque o Enzo já vai cumprir castigo, mas Richard Rios continua, a meu ver, ainda a ser pouquinho, e ainda acrescento a questão Ivanovic, que acho que percebo, é um jogador que é um jogador para ser titular, mas é um jogador que, encostado a um lado, ou ao lado esquerdo ou ao lado direito, não tem o rendimento que pode ter, e aí acho que é um jogador muito mais vítima do que réu. No final do jogo, José Mourinho teceu críticas à arbitragem. Achas que existiram motivos para esta postura? Acho que sim e acho que não. Começando pelo não concordo com a ideia de que o golo é mal invalidado. Por mais que, desde que há VAR, não há propriamente uma proteção do espetáculo em termos de, em caso de dúvida, beneficiar-se o jogo. Em caso de dúvida vai só o detalhe, mas isto não é deste jogo em específico, é algo que tem acontecido durante todos os anos, e efetivamente há um pisão de Otamendi, com
com negligência, enfim, sem qualquer intenção, sem dúvida, mas que acaba por condicionar o adversário. Portanto, se formos à letra, à lei, é um golo bem anulado. José Mourinho disse que não foi por causa disso, mas não deixou de dar as suas tacadas. Eu concordo muito mais com o José Mourinho quando fala da questão do antijogo ou do retardado de jogo, e aí sim, acho que os clubes devem tentar ser um bocadinho melhores, mas nós todos no futebol português devemos ser um bocadinho melhores, e quando há uma discrepância tão grande de orçamentos, de investimento, também depois não faz muito sentido criticar-se clubes por adotarem este tipo de estratégias que, enfim, são estratégias que não são bonitas para o espetáculo, isso não há dúvida nenhuma, mas acho que o árbitro aí tem que ser muito mais ativo, tem que ser muito mais de ação e não de reação. Aquela questão de, às vezes, de dar um cartão mais cedo, um cartão na primeira parte, pode fazer com que haja um bocadinho maior fluidez no resto do jogo e o espetáculo fica um bocadinho mais protegido. Nesse capítulo concordo com o José Mourinho que, efetivamente, o Rio Ave beneficiou desse antijogo. E sobre as críticas aos jogadores, achas que estas se justificam? Acho que José Mourinho não esteve bem nas críticas aos jogadores, porque José Mourinho, que é alguém muito experiente no futebol, que é alguém de alto nível, o melhor treinador português de sempre, socorre-se ao primeiro desaire de culpas também para os jogadores. Houve também da arbitragem, houve para os jogadores. A forma como ele se referiu aos jogadores acho que não é algo que caia bem. Por mais que possa ter a sua razão, mas eu acho também ele próprio é culpado do que ele diz. Porque o Benfica nos 2 jogos que motivam a saída do Bruno Lage, são 2 jogos em que o Benfica está em vantagem, contra o Santa Clara e contra o Karabakh, e depois perde e num cenário totalmente negativo, com a equipa a expor-se de uma forma desnecessária. Eu acho que a primeira ilação que o José Mourinho tem que tirar nesses jogos mais concretos, e ele até falou ou na apresentação, ou antes, ou a seguir ao primeiro jogo, que não gostou, ou identificou algumas coisas negativas nesses jogos. Tem que ser ele o primeiro a chegar à equipa e a agir e não reagir também, poder antecipar estes cenários. E o José Mourinho sempre foi um as a antecipar cenários, ele teria que o antecipar. Equipa, quando, num cenário de golo tardio e de vantagem mínima, a indicação é esta. E a verdade é que ele, assim que o golo acontece, ele faz uma substituição em que tira Sudakov, o seu jogador mais capaz de ter bola, e mete Leandro Barreiro, dá um sinal à equipa, mas ao mesmo tempo ele depois argumenta que não pode estar o portador da bola 3 jogadores atrás e 6 na linha da frente, mas ele é que é o treinador. Ele é que é, e isto, se a falha foi esta, é uma falha estratégica e para uma equipa que está a ganhar, obviamente isto tem que ser alocado ao treinador e, portanto, acho que neste capítulo José Mourinho nem foi amigo dos jogadores, nem foi protetor, paizão, chamemos-lhe assim, dos jogadores, nem foi sequer protetor de si próprio, porque se estrategicamente alguma coisa falhou num determinado momento do jogo, a culpa é sua, ou porque a mensagem não passou, ou porque a mensagem não foi enviada. Portanto, acho que nesse capítulo, acho que José Mourinho não esteve bem na atribuição de culpas aos jogadores. Na tua opinião, houve quem tivesse ganho pontos neste jogo entre Benfica e Rio Ave? Houve, desde logo Luque Bacchio entra bem, mostra características que a equipa não tem, velocista no 1 para 1. A certa altura, a equipa adapta-se muito rapidamente, socorre-se rapidamente ao perceber, a bola passa uma vez nas costas da defesa do Rio Ave e vai para Luque Bacchio, passa uma segunda vez e a equipa percebeu que era por ali. E passou a despejar demasiadas bolas, até porque também Sheldrup não entrou muito bem do outro lado, começou a despejar muitas bolas para o Luque Bacchio, que as recebeu, que teve um comportamento de assumir essa responsabilidade, que muitas das vezes, acho que fez em demasia, o puxar para dentro e cruzar com o pé esquerdo, e isso aí depois tornou-se mais fácil de anular por parte do Rio Ave. A verdade é que ele, quando inverte, quando vai à linha de fundo e cruza, é quando surge o golo.
Acho que ele ganha pontos e o Benfica ganha aqui uma solução que não tinha, umas características que não tinha e que tinha, a sua contratação foi precisamente por causa disto. E Sudakov volta a mostrar que é claramente um jogador para fazer a diferença neste Benfica. Tal como nas aves, abre a lata, marca o golo. Mesmo que em termos de jogo jogado ainda não esteja totalmente envolvido na equipa, mas nota-se, mesmo na primeira parte, quando a bola chegava a Sudakov, normalmente partiam daí as ideias. Ele falhou alguns passos, mas notava-se que ali estava alguma diferença para poder surgir um desequilíbrio. Portanto, eu coloco estes dois jogadores, sendo que do outro lado coloco vários jogadores que já falei do Dal, já falei do Orsnes, acho que Richard Rios de facto não esteve também bem, e acho que o Benfica está aqui numa espiral negativa um bocadinho perigosa. Para fechar, pergunto-te, que contas deve o Benfica fazer daqui em diante? Bem, essa espiral negativa acho que fica mais, pode ser mais prejudicada se fizerem muitas contas. Mas as contas têm que ser feitas, como é lógico. E nós já falámos aqui sobre as contas da Champions, que ficam muito complicadas com a derrota frente ao Qarabag. Por mais que ainda haja 7 jogos pela frente, mas são jogos muito exigentes e aqueles 3 pontos eu acredito que vão fazer falta ao Benfica. Essas contas são de facto importantes, mas as contas do campeonato são ainda mais importantes. Ainda assim, nós olhamos para um Benfica e nós falámos disso em off, de estar constantemente sob pressão. De há meio ano para cá, era a pressão de tentar apanhar o Sporting no campeonato e que conseguiu e depois perdeu essa liderança logo a seguir no jogo contra o Arouca. A pressão de ainda alcançar o Sporting, a pressão de ganhar a taça e até foi um jogo em que eu diria que o Benfica esteve bastante bem e que a perdeu de uma forma injusta, mas a seguir Mundial de Clubes, poucas férias e logo a seguir mais pressão nesta equipa, pressão da Supertaça, pressão de chegar à Champions, pressão de não falhar no campeonato, também num período delicado do período eleitoral. E a verdade é que esta equipa, durante muito tempo, anda aqui a viver muito perto do fracasso. Se falha alguma coisa, está a crise instalada. Conseguiu passar a primeira crise com um bom Mundial de Clubes e com a conquista da Supertaça, mas agora já está outra vez nesta espiral e nota-se aqui uma aura um bocadinho negativa que José Mourinho, eu diria, tem que ir para cima e ser o homem que dá o peito às balas, que blinda o plantel e que consegue serenar, tranquilizar os jogadores num contexto em que não dá para descansar. O Benfica tem jogos 3 em 3 dias, vai ter um período um bocadinho, passa a ser de 4 dias para o jogo no Chelsea, depois mais 4 dias para o jogo no Dragão, depois vem a Taça e vem outra vez Newcastle. Portanto, muito pouco tempo para José Mourinho trabalhar, tendo em conta que os principais jogadores vão para as seleções, mas ele tem que ser mentalmente este estanque, e eu acho que ao ter declarações em que, no fundo, sacudiu as culpas ou as justificações para a forma como a equipa sofreu, os jogadores, e algumas questões de arbitragem, os árbitros, não é algo que se espere nesta altura de um líder. Espera-se sim que ele dê o peito às balas e consiga fazer essa blindagem. Obrigado, Luís. Obrigado a todos os que nos assistiram. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas audiovisuais. Ainda hoje pode assistir a mais um episódio de Negócio e Mistério com Humberto Ferreira e Vasco Sousa. Fique connosco, fique com 00.